Amém? Josué capítulo 5. Hoje é a nossa terceira aula nesse capítulo sobre a circuncisão. Nós somos no tempo da graça, somos cristãos. Nós não fazemos mais uma circuncisão no corpo, mas sim a circuncisão no coração. E eu quero continuar lendo com você do verso 2 até o verso 4, e depois do verso 7 ao verso 9, Josué capítulo 5, verso 2. Amém? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel, a circuncisão, porque aquela geração, aquele grupo de pessoas não tinha sido circuncidado no deserto. Eram os filhos que nasceram no deserto, mas que não colocaram sobre a vida deles uma aliança, a aliança de Deus. No verso 3, então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. O verso 7, porém, em seu lugar pôs a seus filhos, no lugar dos antigos que tinham morrido. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos. Hoje nós vamos continuar a aula do sábado passado. Hoje nosso primeiro ponto é a confissão cirúrgica. A cirurgia é uma ferida inteligente, é uma ferida pontual para arrancar pontualmente aquilo que está matando uma pessoa. Nós vamos falar sobre a reconciliação cirúrgica e sobre uma restituição cirúrgica. E no próximo sábado, no próximo culto que nós vamos voltar, eu vou falar com vocês sobre arrancar a vergonha, tirar o opróbrio do Egito. Então, nosso primeiro ponto hoje é a confissão cirúrgica. Pode passar um para frente. A confissão cirúrgica. E nas 3 figuras que nós vamos hoje apresentar aqui, 2 figuras são de cativeiro e uma figura, a última, vai ser a figura de acusação. Então, essa primeira figura de confissão cirúrgica, o texto em Tiago 5, verso 16, nosso irmão Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Serdes curados. Pecado entranhado, não confessado, adoece a alma, o espírito e adoece o corpo, adoecendo também o coração, os ossos, adoecendo os caminhos cerebrais. Pecado não faz bem, pecado só faz mal. Então o texto fala aqui da confissão de pecados, e a confissão de pecados é cura, é cura. Nós vivemos hoje um período em que o mundo gospel se desacostumou a falar sobre confissão de pecados. Quando nós vamos a um culto e alguém começa a falar de confissão de pecados, é exatamente uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, porque as pessoas querem guardar as coisas cada um para si, mas os pecados precisam ser confessados. Esses dias uma pessoa chegou para mim e ela falava assim: pastor, eu tenho um negócio dentro de mim. Ela massageava o peito assim, ela falava assim: pastor, eu tenho dentro de mim uma dor, uma angústia, um negócio que não sai daqui. E eu fui conversando com ela, eu falei assim: você já confessou pecados? E ela disse para mim: não, eu me arrependo muito de tanta coisa, eu me arrependi tanto, eu já arrependi tanto. Você confessou pecados? E ela me perguntou assim: mas tem que confessar? Tem que confessar?
E o texto bíblico diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não adianta só amolecer aquela casca interior, é necessário colocar para fora. A confissão de pecados é uma cirurgia, é uma ferida inteligente. Imagina uma pessoa que tem coisas terríveis dentro do coração que ela fez, é preciso colocar para fora. Nós temos usado aqui uma figura de vomitar rolos de arame farpado. De repente, algumas confissões são como colocar para fora pedaços de vidro cortante. Por isso que nós chamamos isso de confissão cirúrgica. É colocar para fora, é fazer uma ferida inteligente. Toda transgressão tem o poder de anular a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa fez uma transgressão com 12 anos de idade. Vou imaginar uma transgressão sexual, sem consciência das consequências, e rola alguma coisa, e essa pessoa guarda aquela transgressão, as 7 chaves no tesouro do coração, e ela diz: nunca alguém vai saber esse negócio, nunca. Aquela transgressão tem o poder de anular a vida daquela pessoa. Anula, acaba com a pessoa, sufoca com a existência dela. Uma transgressão escondida neutraliza a capacidade de uma pessoa pensar, produzir, estudar, evoluir na vida. Destrói relacionamentos. Quando nós trabalhamos com pessoas, é muito frequente isso, de a pessoa, o relacionamento que ela tem, ela destrói. Ela não consegue se relacionar. Isso é sintoma de pecado escondido, de transgressão não colocada para fora. Ela não consegue se relacionar com ela. Como que ela vai se relacionar com uma outra pessoa? Transgressões acabam com relacionamentos, sufoca a vida conjugal, causa paralisia de existência. A pessoa fica paralisada, neutralizada por causa daquele problema. Ela fica enfeitiçada por causa do passado. E nós estamos o tempo todo, todos os dias, diante do nosso passado. O futuro não existe. O futuro é uma filosofia grega. O futuro não existe. O passado existe. E quando você tem um passado mal resolvido, você está diante do teu passado todos os dias, algemado com aquele dia, com aquela situação, com aquela transgressão que você fez, ou que alguém colocou dentro de você. Você está algemado no passado. Sufoca a vida conjugal, causa paralisia de existência, anula dons e talentos. Meus irmãos, na igreja tem pessoas profundamente capacitadas na música, na teologia, na inteligência, acadêmicos de sucesso, pessoas que poderiam produzir e ganhar muitas almas para Deus. Mas a pessoa diz: não, isso nunca alguém vai saber. Capaz que eu vou contar isso para alguém? E a pessoa guarda aquele pecado dentro da vida dela. Aquilo anula talentos e dons, capacidades espirituais de expressar a palavra de Deus, de glorificar o reino. Mas a pessoa prefere guardar uma desgraça do que viver na vida. Uma transgressão escondida é uma acusação viva. Todos os dias Satanás acusa você. Todos os dias. Uma transgressão escondida é uma carta nas mãos de Satanás. Todos os dias ele joga contra você e todos os dias você perde dele. A transgressão escondida é uma acusação viva e é uma falsa profecia na vida de uma pessoa. É uma falsa profecia. Todos os dias o diabo diz para você que você não é capaz. E todos os dias ele tem essa autorização, porque você dá para ele. A coisa escondida é visitada por demônios. Demônios exploram altares de coisas escondidas, de coisas ocultas, e nós chamamos isso de ocultismo. Se nós queremos ser libertos, nós precisamos colocar isso na luz, porque quando nós colocamos na luz, nós colocamos na cruz.
colocamos na cruz e atrapalha inclusive o apetite e atrapalha inclusive o sono. Quantas pessoas que precisam tomar remédio para poder dormir, porque o sono é perturbado por coisas do passado mal resolvidas. Anestésicos, bebidas alcoólicas. Quantas pessoas que têm problema de estômago, têm problema de coluna, têm problema de pâncreas, de fígado, mas quando você vai examinar, não há diagnóstico da medicina, porque ela tem problema emocional, espiritual, por causa de transgressão escondida. A pessoa toma remédio há anos, até que chega num ponto que o médico diz: eu não tenho mais o que fazer, não sei o que fazer. Quando você vai lá na raiz, ela tem um sério problema com o pai, um sério problema com a mãe, um sério problema com o irmão, um sério problema de sensualidade no passado, um problema terrível que segura ela. Meus irmãos, uma transgressão escondida tem a capacidade de desencaminhar você do caminho eterno. Uma transgressão escondida tem a capacidade de mandar em você e tirar você do caminho de Jesus. Você não consegue mais ler a Bíblia, você não consegue mais orar, você não consegue mais ter prazer na presença de Deus, você não consegue ter prazer no culto, porque aquela transgressão pulsa e mata você cada dia um pouco. Eu me lembrei da história do nosso grande rei Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel que o rei Davi já estava gordo, abastado, ganhava todas as batalhas. E ele pensou que ele não precisava mais ir para a luta, ele mandou o exército para a luta e ficou em casa. E na ociosidade ele cometeu um adultério. Para ele tentar encobrir, fechar esse adultério, ele mandou matar o seu melhor amigo chamado Urias. Adultério, assassinato. E ele então, debaixo dos panos, ele tem uma atitude tipo: eu vou ajudar uma pobre viúva em Israel, vou me casar com ela, e ninguém vai saber que o filho é meu. A Bíblia diz que a criança nasce doente, e um profeta muito corajoso vai na casa dele ter uma conversa corajosa com aquele homem, conta para ele uma história sobre um viajante, e aquele viajante é o diabo. E o final da história, quando Davi dá a sentença, o Natan diz assim: tu és o homem. Você pode ter escondido isso de todas as pessoas, mas Deus sabe que você matou, você adulterou, e que essa criança é tua. Em 2 Samuel 16, verso 3, então disse Davi ao profeta Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Quando ele foi confrontado, imediatamente ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. A verdade liberta. A confissão cirúrgica de Davi salvou a sua vida de uma morte iminente, que provavelmente se daria em ocasião da rebelião de Absalão. Muito provavelmente Davi morreria. Mas Deus liberou uma palavra por meio do profeta, por causa do arrependimento dele, dizendo: por isso não morrerás. A confissão de Davi libertou ele da morte. Em Lucas capítulo 15, verso 18 a 19, nós vemos a história de um homem chamado filho pródigo. Um homem que um dia teve uma excelente ideia de pedir a sua herança e dizer: pai, dá-me tudo que é meu, eu vou embora de casa. Esse homem desonrou o seu pai, pedindo a morte do pai. Um filho que pede a sua herança antecipadamente, pede para o pai morrer. Ele estava dizendo: pai, eu quero que você morra, para mim pegar a minha parte. E a Bíblia diz que ele esbanjou tudo, com amigos, com prostitutas, com a vida de gastão, até chegar num ponto que ele cuidava de porcos. E no meio dos porcos, ele caiu em si. Segundo a psicologia, a maior queda é quando a pessoa cai para dentro, cai em si. E esse homem, no meio dos porcos, desejando comer alfarrobas, não podia nem
nem lhe davam alfarrobas para comer. Lucas 15, 18 a 19, o texto diz que ele tem uma ideia: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas a parte mais forte é ele botar as entranhas para fora, dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso salvou esse menino da morte. Isso salvou esse menino da miséria, porque o pai repartiu novamente a herança com ele. Muitas pessoas, por causa do orgulho, da soberba, não conseguem abrir a boca e dizer: eu herdei. O próximo passo é a miséria, a pobreza espiritual, a pobreza financeira, a pobreza de desonra. Pecado não confessado te emburece, te entristece, te amara e te tira a honra. Por isso que nós precisamos nos lembrar da confissão cirúrgica. Aquele bisturi feita de pedra, de pederneiras, precisa entrar no nosso coração e precisa alcançar o veio para a gente ter uma confissão cirúrgica, aprender a confessar pecados. Quantos casamentos poderiam ser salvos se aquele homem, aquele marido chegasse diante da esposa humildemente e dissesse: eu errei, me perdoa, me perdoa, eu não deveria ter tratado dessa forma, deveria ter sido diferente, me perdoa, me dá uma nova chance, me perdoa. Mas às vezes as pessoas são como dar muro em ponta de faca, elas dizem: aqui eu vou passar, eu não errei do pé. E a pessoa destrói a vida dela, a família, mas ela não dá o braço a torcer. O texto, em análise, significa confessa e vive, ou não confessa e morre. Em hospitais e muitas pessoas, em hospitais, muitas pessoas enfraquecidas da vida não conseguem morrer por terem coisas escondidas. E quando desentulham os porões da alma, conseguem partir em paz. Talvez você nunca tenha ouvido sobre isso, mas em hospitais é muito frequente isso. O paciente já está dias na UTI, não consegue morrer, falência múltipla de órgãos, a pessoa está lá só no aparelho, não consegue partir, e o médico diz: olha, precisa partir, não tem mais condições. Escuta só, capelões que trabalham em hospitais, missionários, psicólogos hospitalares, enfermeiros, são testemunhas de paz para moribundos que perderam a vida por não confessarem suas dores. Presta atenção, se é preciso confessar pecado para morrer, então por que não confessar para viver? Eu tenho visto isso, pessoas não confessam seu pecado e são moribundos vivos. Sepultam a própria vida, sepultam os filhos, sepultam o casamento, mas não abrem a boca e não confessam. Preferem morrer e levar junto com eles todos os demais. Isso é orgulho, isso é soberba. Preferem ir para o inferno e levar a família junto para o inferno do que confessar um pecado e dizer: eu confesso o meu pecado, eu errei, me perdoa. Meus irmãos, se é preciso confessar para morrer, então por que não confessar para viver? Eu preciso que você tome uma decisão. Há muitas pessoas aqui da igreja que precisam tomar uma decisão. Você está morrendo, todos estão enxergando, só você não admite. Você está morrendo. O nosso segundo ponto sobre a cirurgia da pederneira, nosso segundo slide, é a reconciliação cirúrgica. Nós precisamos olhar para esse ponto com muito carinho, sobre a reconciliação cirúrgica. Quando você vai lendo os textos do Antigo Testamento, do Gênesis, nós vamos lendo a história do desenvolvimento das tribos de Israel, como que surge toda a história, como as coisas vão acontecendo, e nós chegamos até a história de Jacó. Então é mentira de Jacó, leva ele para longe de casa,
leva ele para a casa do Labão. Da casa do Labão, Deus traz o Jacó de volta, constitui família e toda aquela tragédia familiar. É uma família que começa de forma toda errada, ela continua às vezes sem acerto e é um caminho complicado. E nós encontramos em Gênesis 37 a história de que José, por causa da inveja dos irmãos, é vendido para o Egito. Tudo aquilo é o final de uma história que um homem escolhe uma esposa em detrimento da outra, um homem escolhe um filho em detrimento dos outros, até que chega na história do José, e nós chegamos a um ponto de dizer assim, não tinha como ser diferente, tinha que ser desse jeito. O capítulo 37 termina falando que José foi vendido para o Egito. O capítulo 38 continua falando que aquela desvinculação familiar que aconteceu na casa de Jacó. Judá foi embora, se casou com uma mulher ímpia, que não deveria ser casado, gerou 3 filhos, e a Bíblia começa a contar no capítulo 38 que o primeiro filho Deus teve que matar ele por causa da terrível transgressão sexual, e Deus teve que matar o segundo filho por causa de uma terrível transgressão sexual. A esposa do primeiro filho, que pela lei do liverato se casaria com o segundo, fica sem esposo de novo, e então tem um terceiro menino mais novinho, que então é prometido para essa mulher chamada Tamar. Então começa aqui uma série de ofensas nessa família. Aquele sistema de ofensa, de desonra, de amargura, de xingamento, de detrimento que começa na casa de Jacó, continua na casa de Judá. Então em Gênesis 38 fala de uma reconciliação traumática que mudou os rumos da fase patriarcal da nação de Israel. Mudou tudo. Essa reconciliação coloca Judá na genealogia de Jesus. O relacionamento de Judá com a sua nora Tamar já vinha há muitos anos sendo marcado por uma profunda amargura. E tem famílias que vão se machucando, pais e filhos, sogros e noras, sogras e noras, vão se machucando, e aquilo vai gerando uma amargura, aquilo vai gerando uma doença de alma. O seu direito familiar prometido por Judá, de que Selá, filho mais novo de Judá, quando crescesse, lhe daria um filho no lugar dos maridos falecidos, havia sido ignorado. A promessa que o Judá fez para sua nora Tamar, ele não estava cumprindo. É quando Tamar se faz passar por uma prostituta, e Judá, sem saber que era sua nora, se relaciona com ela. Então chega a notícia que Tamar estava grávida. Ao receber a trágica sentença de que Tamar deveria ser queimada por adultério, ela confronta o sogro dela. E você lembra que nós falamos aqui que a sentença ela está na nossa boca. A sentença de Davi dá uma sentença: esse homem precisa morrer. A sentença está na nossa boca. Quando Judá fica sabendo que a sua nora estava grávida, a sentença sai da sua boca: ela precisa ser queimada. Queima ela. Cuidado que a sentença está na nossa boca. E ela confronta o sogro dela. Em meio àquela vergonha pública, você pode imaginar uma mulher sendo arrastada por meio de um pátio, no meio de um clã, sendo acusada. E a Tamar estava tendo a sua vingança. Pense numa mulher que planejou tudo em silêncio, guardou o coração, projetou tudo muito bem, guardou em silêncio a sua língua, e ela estava tendo a sua vingança contra o seu sogro. Meus irmãos, atitudes de injustiça geram atitudes de vingança no meio das famílias. Imagina essa mulher sendo arrastada para o meio de um pátio, e o sogro dela chega em cima e diz: tem que ser queimada. E quando o sogro dá a sentença, ela diz:
Eu engravidei do homem de quem eu peguei essas 3 coisas. Uma justa confissão, numa justa confissão, Judá admite a verdade, enfrentando a dura realidade que até então ignorava ter. Engravidado a nora, que ele ordenara que fosse queimada por infidelidade. Gênesis 38, 26, ele declara: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. E em Gênesis 38, verso 25, ela, no meio de todo aquele julgamento, ela puxa as 3 coisas que ela tomara de Judá no dia que ela engravidara, e ela disse: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado. O Judá não teve outra opção, ele teve que dizer: mais justo é ela do que eu. Então esse homem é colocado diante de uma situação que ele precisa tomar uma decisão. Ou ele admite, para que houvesse uma reconciliação, ou seriam os 2 queimados. A injustiça havia assaltado a identidade de Judá, porque o selo, o cordão e o cajado são a identidade. A injustiça assaltou e retirou de Judá a identidade dele. A injustiça havia fomentado a vingança em Tamar. E em muitas famílias tem isso: injustiça, amargura, vingança. Injustiça, amargura, vingança. Mas o homem confessou o seu pecado para que houvesse reconciliação. É necessário que haja reconciliação para que as famílias voltem para o seu lugar. É necessário reconciliação, gente. Mas se as pessoas não confessam seus pecados, não há reconciliação. Judá confessou: mais justa é ela do que eu. A coragem moral de Judá o levou a uma reconciliação cirúrgica com Tamar. Aquilo deveria ter sido profundamente difícil para aquele homem. É o tratamento de Deus para ele. Se Deus tem um Labão para cada Jacó, Deus agora está criando uma Tamar para cada Judá. Deus entregou esse homem nas mãos dessa mulher para um tratamento de quebrantamento. E além de desfazer uma enorme injustiça, ele realinhou o seu destino redentivo com Deus. Talvez você precise realinhar o teu destino redentivo com Deus. Talvez a tua vida está toda desalinhada com Deus, mas que talvez só você sabe. Só você e Deus. Aquela confissão, com aquela reconciliação, realinhou o seu destino redentivo com Deus, fazendo com que esse filho que nascesse, tinha 2 filhos, mas o Pérez entrasse na genealogia de Jesus. Meus irmãos, quando os pais não confessam pecados, quando os filhos não se reconciliam, não apenas se perde o dom dos pais, mas se perde o destino redentivo dos filhos. Quantas vezes nós ouvimos pais dizendo: pastor, mas eu falo e meus filhos não me ouvem. Confessa pecado e reconcilia, para você ver se eles não vão começar a ouvir você. Essa humilhação pública de Judá fez iniciar um processo divino que culminou em uma outra reconciliação ainda mais profunda entre José e seus irmãos, que o venderam aos ismaelitas. Depois, lá no Egito, quem é o intercessor por José? O Judá. Deus realinhou a história desse homem por causa da decisão dele. Só a partir dessas reconciliações é que a casa de Jacó se reúne e encontra o seu propósito. Talvez a tua casa está sem propósito. Talvez o teu casamento está sem propósito. Talvez você está numa crise existencial contínua. Talvez você está numa crise de identidade contínua e você não sabe às vezes como suportar isso.
você precisa se realinhar com Deus. Você precisa se reencontrar com o seu propósito em Deus. Você precisa de uma reconciliação. Terceiro e último lugar, falando sobre cirurgia da pederneira, eu quero compartilhar com vocês ainda, para a gente encerrar, uma restituição cirúrgica. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos ver essa questão da confissão de pecados, restauração, reconciliação frequente. Aonde Jesus chega, as coisas são realinhadas. Quando você olha, por exemplo, o texto do Evangelho de João, Jesus transforma água em vinho, aonde que uma família, um casamento estava sem alegria, Jesus traz alegria. Logo depois, continuando o texto, nós encontramos a mulher samaritana, uma mulher que tinha um seríssimo problema com o poço e com os relacionamentos. Ela tinha um problema com a vida. Buscar a vida, tomar água, buscar a água era um drama na vida dela. Ela tinha um problema com a vida e com os relacionamentos. Tanto é que ela disse para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus falou assim: é bem verdade, porque tivesse 5 e esse último nem é seu marido. Sério problema de relacionamentos. Nesse mesmo capítulo, nós encontramos Jesus liberando uma palavra de um general romano que é curado o filho dele. Jesus restaura, reconcilia, tira a morte e coloca a vida. O ministério de Jesus faz isso até hoje. No texto de Lucas 19, nós vemos a história de um pequeno homem, um dos principais publicanos, chamado Zaqueu. Um homem sozinho na multidão. E aquele dia Jesus tinha marcado um encontro com aquele homem. E Jesus diz: desce, Zaqueu, porque hoje me convém ir à tua casa. Zaqueu era um publicano. Os publicanos, eles trabalhavam cobrando impostos. Como que funcionava isso? O Império Romano mandava para cada província um certo número de denários que eles precisavam arrecadar para mandar para Roma. Então esses publicanos pegavam isso, esse número, e eles arrecadavam muito mais. Eles precisavam mandar aquele valor exigido por Roma, mas o que eles arrecadavam a mais, eles podiam ficar para eles, e eles defraudavam. Eles mandavam soldados ameaçar, e eles tiravam o dinheiro das pessoas. Eles eram brutos, eles eram corruptos. E por isso que Zaqueu era odiado pelos judeus. Em Lucas capítulo 19, verso 8, o texto diz: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse homem enriqueceu roubando, defraudando, ilicitando. A riqueza que ele construiu era uma riqueza ilegítima. Só que de uma forma disfarçada, ninguém podia acusá-lo, porque estava debaixo de uma certa lei. Jesus trouxe isso toda à luz. E esse homem, quando encontrou Jesus, ele também corrigiu a sua vida. Essa aqui é a restituição cirúrgica. Cirurgicamente ele restituiu a cada pessoa que ele tinha defraudado. A restituição oferecida por Zaqueu foi cara, cirúrgica, sangrou a própria reputação, na sua posição social, nos seus ganhos, no seu propósito de vida, mas a poderosa libertação veio sobre a sua casa. Lucas 19, 10, Jesus diz: então lhes disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A casa dele estava perdida por causa da forma ilícita dele ganhar bens. Ele perdeu a sua casa. Ele restituindo aquilo que ele roubou. O mundo espiritual devolveu a sua casa, devolveu a vida das pessoas, devolveu os seus dons, e eles foram colocados de volta no propósito de Deus. Todos esses fatos
Davi, eu citei para vocês, Judá e Tamar, Zaqueu, expuseram as entranhas morais e espirituais para buscarem uma nova vida, para buscarem uma nova história. Foram e continuam expostos na Bíblia como testemunho de uma restauração dolorosa, cirúrgica, sem a qual o propósito de Deus na vida deles não teria êxito. Você quer que o propósito de Deus tenha êxito na sua vida? Nós falamos antes aqui que Deus tem pensamento de paz a nosso respeito. Nós queremos que os pensamentos de Deus tenham êxito na nossa vida. Nós precisamos corrigir a nossa história. E Deus está falando com você nessa noite, para que você corrija as coisas. Se para morrer é necessário confessar, por que não confessar para viver? Por que não botar para fora? Por que não corrigir? Por que não dar o braço a torcer? E Jesus está chamando você nesse tempo para você tomar uma decisão acerca disso. Amém? Eu quero orar com você. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te dar graça, Senhor, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Eu quero bendizer o teu nome e dizer que o Senhor é maravilhoso. Eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra, por esse entendimento. E como, Senhor Deus, a espada do teu Espírito é afiada na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã, cada visitante que está aqui nesse culto nessa noite. Eu te agradeço que o teu Espírito Santo fala conosco ainda e nos chama para um realinhamento com as coisas espirituais. Nós colocamos tudo isso na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.